Oi, pessoal! Vamos falar sobre alimentos inflamatórios e ansiedade. É muito interessante, muito importante vocês saberem quais são os alimentos que estão prejudicando a saúde mental de vocês, né? Dá um tempinho, o pessoal entrando. Eu tô com a luz aqui do lado da janela. Tem sido um erro muito grande, né? Não considerar a alimentação quando o assunto é saúde mental. Então, a gente tem visto tantos casos, né? Tantas pessoas sofrendo de desequilíbrios mentais, desde ansiedade, depressão, pânico, né? Que é um tipo de ansiedade. E isso se tornando cada vez mais comum entre as pessoas, né? A gente vê isso tão comum, as pessoas tão cheias de atividades, tão cheias de... Oi, Andressa. Tão cheias de preocupações, não é? A nossa vida tem muitos afazeres, embora a gente tenha muitas facilidades hoje em dia, a gente tem muitos afazeres e a gente acaba se sobrecarregando de tanta coisa, né? De tanto objetivo. Então você acaba se tornando uma pessoa estressada, irritada, impaciente, né? E a alimentação, ela tem um fator primordial ali na melhora da saúde mental. Então, por mais que muitas pessoas não levem em consideração, isso já é provado, tá, gente? É comprovado que o tipo de alimento que a gente consome, ele vai ter uma influência no nosso humor, tá? A gente pode piorar o humor. Então, no caso de TPM, se você se enche de alimentos inflamatórios, vai piorar aquela TPM, né? Aquela sua irritabilidade, aquele seu mau humor, aquela sua impaciência. Então, as pessoas acabam achando que não tem a ver, mas tem a ver, né? Então, eu pensei em fazer essa live porque eu vejo que as pessoas não pensam nisso, né? Não levam em consideração a alimentação, e eu quero trazer, né, esse assunto, algo que as pessoas precisam conhecer, que é fazer escolhas mais saudáveis, né? Para melhorar a saúde mental. Eu não sei se vocês viram ontem, né? Ontem eu vi a notícia de um dançarino, né, que tirou a própria vida, um americano, e você vê que é uma coisa que infelizmente tem sido, né, é muito triste ouvir falar disso, né, e saber que a pessoa não viu alternativa, não viu solução, gente, isso é muito triste. Então, eu pensei, não, vou tocar mais no assunto, além do meu programa, eu quero fazer mais lives sobre o assunto, porque as pessoas precisam saber disso, né, precisam ter ciência que as escolhas alimentares dela também influenciam, né? E tanto como a depressão, como a ansiedade é causa de questões inflamatórias também, tá? Tanto no cérebro, como no intestino, como geral. Então, há vários fatores que pioram, tá? Que pioram as questões de saúde mental. Então, eu vou trazer aqui para vocês um diagrama, tá? Que é bem legal, explicando como fica um ciclo vicioso, né? Na verdade, gera um ciclo vicioso, porque os alimentos inflamatórios são altamente palatáveis, né? Eles são gostosos, você não come só um. E aí, quando você pega uma chips, por exemplo, você consegue comer só uma? Me digam, quem consegue comer só uma chips? Desculpe, tá com uma luz aqui que tá vindo da janela, não tem nem como, eu tô tentando até mudar minha posição para ver se fica melhor, mas tá difícil essa luz aqui. Então, quando você pega uma chips, né? Quando você pega uma batata frita, por exemplo, você não consegue comer só uma. Isso mesmo, Andressa, impossível, né? Mesma coisa, por exemplo, algum salgado, né? Porque as pessoas às vezes pensam muito em doces, mas os salgados, quando são ricos em carboidrato e realçadores de sabor, eles têm justamente ingredientes para você não comer só uma vez. Eles foram feitos, foram desenhados, foram produzidos para isso. Tanto que você pega um Doritos, por exemplo, e o Doritos, ele tem mais ar do que o próprio Doritos, né? Dá até raiva de comprar aquilo. Então, exatamente.
Exatamente, Sephora, Beach Life. Sal e açúcar juntos são ingredientes que geram vício. É justamente isso que eu toco lá no meu programa, né, o Mente Nutrida, eu explico bem sobre isso. Então, existe uma reação, tá? Por exemplo, as nossas papilas gustativas, elas conseguem detectar sabores altamente palatáveis. Então, quando você começa a comer esse tipo de alimento, quando você come demais esse tipo de alimento, você, quando come algo com menos sal, você acha insosso, né? Porque suas papilas gustativas estão altamente adaptadas a muito sódio, muito realçador de sabor, então acaba achando sem gosto. Por exemplo, uma fruta, né? Então, uma fruta é uma ótima sobremesa, mas as pessoas dizem, mas eu queria aquele doce mais doce, algo mais doce. E muitas frutas não são tão doces, né? Tem algumas que são bastante doces, mas não são muitos, né? São algumas. Então, o nosso cérebro, ele detecta esse sabor e manda um sinal de recompensa, liberando dopamina, né? Então, aquela dopamina rápida e instantânea é maravilhoso para o nosso cérebro. Nosso cérebro, opa, adorei isso aí, né? Eu quero mais. Simplificando, é isso. Então, nosso cérebro, ele não reconhece na questão de saudável, ele reconhece o que gera prazer. Por isso que gera, como se fala, o vício, né? As pessoas ficam realmente viciadas em alimentos extremamente palatáveis. Então aí vem os alimentos industrializados, a maioria deles são ricos em açúcar, por mais que não tenha lá, né? O açúcar, existem outros tipos de açúcar neles, como dextrose, maltodextrina, aspartame, sucralose. Por mais que às vezes digam sem açúcar e tem algum adoçante artificial ali, é extremamente prejudicial para o nosso cérebro, tá? Então, a gente precisa ter ciência disso. Outra coisa também é que muitas pessoas, às vezes, não atribuem por exemplo, uma fatia de pizza, né? A fatia de pizza é extremamente palatável. Então, você juntou ali o açúcar com gordura, né? Como um sorvete. É uma combinação extremamente danosa, tá? Para o corpo e para o nosso cérebro também. Então, evitar esses tipos de alimentos é muito importante para você que quer alcançar a saúde mental, tá? Ter mais leveza, ter mais atenção, tá? Você que trabalha com muita atenção, você que trabalha com muita concentração, você precisa reduzir o consumo desses alimentos, tá bom? Eu vou deixar para ler no final os comentários e as perguntas, tá, minha gente? Porque aí eu termino meu raciocínio aqui, porque senão eu fico parando o tempo todo. Então, esses alimentos, eles estão aí nas prateleiras, nós temos acesso a eles, são geralmente mais baratos que algumas verduras e legumes, mas como até eu ensino lá no meu programa, né, a questão de valor e preço, quando você aprende a ter essa mentalidade do que realmente tem valor, do que é realmente importante, então você vai começar a fazer escolhas mais saudáveis, por mais que às vezes lhe custe um pouco mais de dinheiro, né? Porque se a gente cuida da saúde de hoje, a gente sabe que no futuro a gente vai estar muito mais saudável, né? A gente não pode controlar tudo, mas o que a gente puder fazer, o que está em nossas mãos, a gente deve fazer para a gente ter saúde hoje, para viver mais saudável, para viver com mais vívido, né? Uma pessoa com mais vida, com mais vitalidade, né? Uma pessoa com mais vitalidade para viver mais leve, né? E poder aproveitar mais a vida. Então, existe essa conexão, gente, entre os alimentos inflamatórios e ansiedade. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Exatamente, para você ter qualidade de vida. Exatamente, a gente quer envelhecer com qualidade de vida, né? Poder caminhar, poder levantar, poder ir ao banheiro sozinho. Eu toco muito nesse assunto de como a gente precisa começar hoje para que a nossa velhice seja uma velhice muito mais com qualidade de vida, com disposição, vitalidade, energia, tá? Independente, né? Porque eu não acredito que ninguém pense, eu quero ficar velho e independente. E dependente de alguém. Eu quero ser independente, eu quero poder caminhar, eu quero poder fazer minhas necessidades sozinhos, eu quero poder viver, né, uma vida tranquila, sem depender das pessoas. Então, o que a gente precisa fazer é começar a mudar o hoje, né? O que hoje a gente consegue mudar para
alcançar isso no futuro também. Alcançar isso hoje e no futuro. Deixa eu mostrar para vocês aqui um diagrama que é muito legal, que vai ajudar vocês a ter uma visão de como acontece, tá? Deixa eu pegar aqui. Ah, tá certo, Sephora. Tudo bem, depois você assiste o resto, tá bom? Ah, eu vou responder seus comentários aí e depois você assiste, tá bom? Obrigada. Então, deixa eu colocar aqui para explicar aqui. Então, aqui, gente, como existe essa conexão entre os alimentos inflamatórios e ansiedade? Bem, primeiro, os alimentos inflamatórios, né, que eu trouxe aqui, eu trouxe alguns, tem vários. Então, os óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de soja, tá bom? Óleo de milho, são muito inflamatórios. Então, eu não recomendo. Os alimentos tipo salsicha, que são os embutidos, mortadela, tudo isso é altamente inflamatório, gente. A gente tem que retirar da nossa alimentação. Esses dois tipos aqui, retire, gente, tá? Você pode muito bem tentar substituir por uma proteína melhor aqui. E aqui por um óleo mais saudável, como óleo de coco, azeite, tá? E esse daqui é batata frita, hambúrguer e doces, né? Doces, bolos, sorvete. Tudo isso aqui a gente pode incluir, mas esporadicamente, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai comer. Mas tem que ser uma quantidade muito reduzida mesmo, para você realmente ver efeitos melhores na saúde mental. Então, aqui, olha. Então, quando a gente come alimentos inflamatórios, vai gerar inflamação intestinal, tá? A gente tem que pensar que existe uma conexão entre intestino e cérebro por meio do nervo vago. Tudo isso eu ensino lá no Mente Nutrida, tá, gente? Lá eu ensino tudo, como isso acontece, como isso ocorre. E aí vocês vão aprender lá a influência desses alimentos e como melhorar a formação de serotonina, tá? Porque a serotonina é maior quantidade no intestino, que a serotonina é o hormônio do bem-estar, um dos, tá? Então, ela é produzida 95% no intestino. Então, se a gente cuida da nossa alimentação, vai aumentar a produção de serotonina, tá? Então, voltando. Então, os alimentos inflamatórios geram inflamação intestinal, que vai gerar a inflamação cerebral, porque existe uma conexão intestino-cérebro pelo nervo vago, tá? Levando a informação para o cérebro, causando o quê? Ansiedade, depressão, fadiga, irritabilidade. Então, esses sintomas aqui são oriundos de uma má alimentação. Então, muitas vezes a pessoa está com os sintomas, tá? Muitas vezes a pessoa não tem a depressão ou a ansiedade, mas a pessoa está mal acostumada, mal nutrida. Então, uma boa nutrição vai fazer com que evite esse ciclo vicioso, tá? De inflamação intestinal, cerebral e sintomas de ansiedade e depressão. O que é que vai acontecer também? Aí a pessoa, né, tá nesse ciclo, o que é que a pessoa vai querer mais rápido? O que é que o cérebro diz que é mais rápido para absorver? Alimentos de rápida absorção, rápida quebra, rápida digestibilidade, né? Alguns casos aqui, então, a rápida energia. Então, a pessoa vai e volta e come o docinho. Aí, esse docinho aqui, o que é que vai acontecer? A pessoa continua inflamando o intestino, inflamando o cérebro e volta de novo aos sintomas, criando um ciclo vicioso de má alimentação e sintomas de ansiedade e depressão. Vocês conseguem entender como esse ciclo pode ser evitado se a gente substituir por alimentos naturais? Né? Então, é muito importante que vocês entendam que a alimentação ela tem efeito no nosso cérebro, que a alimentação ela influencia no nosso humor, tá? Então, muitas vezes você tá mal-humorada, se você comer direito, seu humor já melhora, porque você vai ficar num ciclo de docinho ou salgadinho, né? Vamos dizer, chips, batata frita, chips. Aí você come chips, inflamou o cérebro de novo. Aí você, eu ainda tô aqui irritada. Aí tem aquele bem-estar super rápido, que eu até já expliquei em outra live, um bem-estar super rápido, muito, muito passageiro, que aí daqui a pouco você entra de novo no ciclo vicioso de dependência, né, desses alimentos, desse tipo de alimento, ficando presa. Então, o que as pessoas fazem? Eu vou tomar remédio, o meu remédio vai melhorar a minha ansiedade. Mas não muda isso aqui, não muda.
Então, como é que a pessoa vai melhorar, gente? O remédio é paliativo, tá? O remédio não cura. Remédio não cura, nenhum remédio cura, nenhum, vou dizer, transtorno mental, nenhum um problema, né, de saúde mental, gente. Então, a alimentação, ela é fundamental, é muito importante, tá? Não estou dizendo aqui que remédio não vai ajudar, não estou dizendo que terapia não ajuda. Ajuda, tá? Você precisa de terapia, de psicólogo, de ajuda ali para lhe ajudar em outros problemas que estão também influenciando nesses sintomas, né? Mas tem que levar em consideração a alimentação e as pessoas estão errando nisso. As pessoas estão esquecendo que a alimentação é importante. Então não adianta, gente, a gente fazer de tudo e não comer bem. Como vocês podem ver, você vai ficar inflamado de qualquer jeito, né? O seu cérebro e o seu intestino estarão inflamados. Então vocês precisam começar a reduzir esse tipo de alimento, tá? Vocês precisam começar a retirar, tira uma vez por semana, tá? Vai reduzindo, escolhendo o que é mais fácil. O que eu ensino muito lá no meu programa é começa retirando os embutidos, tá? É mais fácil de começar a retirar o embutido. Por quê? Porque o embutido você pode substituir por ovo, substituir por frango, por sardinha, né? É porque aqui você procura uma proteína, algo salgado para acompanhar, né? Um prato. Então, substitua aqui, olha, começa com os embutidos. Então, aí depois você substitui os óleos. Uma vez por semana, vai escolhendo. Aí, em vez de usar óleo, usa manteiga, tá? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. Corta esses óleos, não utilize esses óleos, tá? E aí, a questão de hambúrguer, batata frita, a gente evite. Procure, quando for sair, comer um prato mais saudável, né? Uma maminha com arroz e feijão macaça, muito melhor, né? Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, como é na sua cidade, mas na minha cidade era maminha na chapa com queijo coalho. Eu não sei como é na cidade de vocês, gente. Se vocês quiserem até contar como é, se tem esse tipo de prato no restaurante, algum tipo de carne, frango galeto, por exemplo, né? Um frango assado com arroz, feijão, é muito melhor, gente. Vocês não precisam deixar de comer arroz, feijão, tá? E aí os doces, substitua por uma fruta, uma salada de frutas. E aí você vai aprendendo a mudar o seu paladar, né? Como eu falei no início. Nosso paladar, ele está acostumado a excesso de açúcar, excesso de sal, né? Excesso de sabor, de realçador de sabor. Então, quando a gente começa a substituir, a gente quando pega um doce muito doce, o que a gente faz? Vixe Maria, tá muito doce, não é assim? A gente fala, não, tá muito doce, esse doce tá muito doce. E é muito comum, gente. Então, é tudo adaptação. A gente precisa começar a tomar decisões, pequenas decisões, que fazem diferença. Não precisa ser tomar grandes decisões. Tem pessoas que estão mais dispostas a tomar grande decisão, né? Grandes decisões. Isso é ótimo. Maravilhoso. Siga em frente. Mas se já está sendo muito difícil para você, comece retirando aqui, ó. Começa pela salsicha, tirando a mortadela, tirando tudo que for de embutido da sua casa. Não compra, tá? Substitui por ovo, tá? Você pode temperar esse ovo. Aí tempera esse ovo com queijo ralado, com cúrcuma, com orégano, coloca um sal ali, com iodo, né? Deixa bem temperadinho, dando sabor, gente. Sempre façam as coisas, os alimentos com sabor, porque senão você não continua uma mudança alimentar. Você precisa adicionar sabor. Peito de peru também. Perfeito, perfeito, Andressa. Peito de peru, então, os alimentos que ajudam você, tá? A continuar comendo saudável, tá? E os óleos, como eu já falei. Aqui é uma vez na vida, esse aqui é uma vez na vida também. Vai ajudar demais vocês, tá bom? O peito de peru pode. Dá uma olhada, por favor, nos ingredientes, gente. Sempre como eu falo. Tem alimentos que é pegadinha, tá? Você precisa ver os ingredientes. Então, às vezes o peito de peru pode ter ali uma adição muito grande de açúcar, tá? Destrose, eles colocam muito destrose em alimentos assim. E aí tem que ver os ingredientes, tá? Sempre olhe os ingredientes, é o que eu digo. Sempre olhe, porque tem muita coisa. Então, se for só o peito de peru, tranquilo, tá bom? Então, alimentos que podem prejudicar a saúde mental de vocês. Novamente, açúcar
né? Tanto o açúcar como o adoçante. O adoçante ele é muito prejudicial para o intestino, tá? Por quê? Porque ele não é digerido. Então, chega lá no intestino, e o intestino fala, opa, isso aqui eu não reconheço, isso aqui não é natural, isso é artificial. É como se você comesse vamos pensar assim, como se você comesse um plástico. Você engolisse uma gota de plástico ali, chega lá no intestino, o intestino fala, caramba, que é isso? Não reconheço, isso não é alimento. Então, o adoçante artificial é péssimo. Então, o que são os adoçantes artificiais? Alguns, eu vou trazer alguns aqui pra vocês. Que tem aspartame, sucralose, destrose, tem alguns estévia que, em vez de ser estévia pura, você precisa substituir por estévia. Em vez de ser estévia pura, tem estévia mais destrose ou maltodextrina. Não, tá, gente? Tem que olhar lá os ingredientes. Então, escolham estévia, tem o monk fruit também. O mel, eu recomendo, mas o mel, ele causa o pico de insulina, então depende muito da sua saúde, tá? Depende muito do seu estado de saúde atual e seus objetivos, se você vale a pena colocar mel ou não, tá bom? Então, como eu falei, os alimentos ricos em gordura, né? Os óleos, então nada de óleo vegetal, retira, substitui, reduz ali os azeite, óleo de coco, óleo de linhaça é bom, óleo de abacate é bom, a manteiga, tá? Então, vocês podem justamente fazer isso. Todos os carboidratos refinados que eu falei, hambúrguer, pizza. Então, você pode fazer sua própria pizza, colocar base só de ovo e por cima o seu queijo, tomate, o molho, tá? Então, você pode justamente dar essa enganada no cérebro para achar que é pizza. Esses alimentos que vocês gostam muito, se organizem para vocês terem um dia para vocês comerem, né? Uma vez na vida não vai fazer mal, mas o que é que acontece? Você, com o tempo, adaptando a sua alimentação, você vai realmente ver melhoras. E quando você comer, você pode até sentir mal, tá? Principalmente o glúten, tá? Alimentos ricos em glúten. O glúten, para muitas pessoas, é extremamente inflamatório, tá? Porque ele não é digerido no intestino e pode causar uma ruptura ali entre as células intestinais, causando diarreia, tá, minha gente? Então, façam um teste com glúten também, se você quer ver se você tem intolerância ou não. Veja os sintomas, tá bom? Já fiz vídeos aqui explicando os sintomas de intolerância ao glúten. Então, barriga inchada, estufamento, gases, constipação, ou então diarreia. Então, depende muito. Veja se você tem esses sintomas, retire os alimentos ricos em glúten por, vamos dizer, 20 dias, 30 dias e retorne. Quando você retornar, você vê se os sintomas voltam, tá? Outra coisa também, a pessoa quando tem intolerância ao glúten, ela fica altamente irritada. É uma pessoa que quando come um tipo de glúten, algum pão, por exemplo, ela fica muito irritadiça, é uma pessoa muito impaciente. Então, é mais duas coisas para você observar, tá? Álcool, né? Eu não citei álcool, mas álcool nem se fala, né, gente? Álcool é extremamente danoso para o nosso corpo. Então, evitar o álcool vai ajudar muito você a melhorar a saúde mental. Então, muitas vezes a pessoa quer uma fuga, né? Quer fugir ali de algum momento, de algum problema, de algum trauma, e aí recorre ao álcool. Então, o álcool não vai resolver, só vai, na verdade, piorar a sua situação, né? A sua saúde. Então, pensem bem, né? Antes de tomar a decisão de colocar no álcool o alívio, né? Que ele não vai trazer alívio, tá, gente? O álcool nunca vai trazer alívio, só vai piorar a nossa saúde. E aí, os alimentos ultraprocessados, processados, que eu citei, né? Salsichas, embutidos, todos esses são péssimos, tá? Então, procurem sempre ir retirando, não comprem, né? Eu sempre sugiro assim, não comprem, gente. Se você tiver em casa, você vai querer comer, né? Você vai querer ali enquanto... A maioria das pessoas é assim, enquanto não acabar, você vai saber que tá ali, que tem, que você vai querer comer. Eu sou assim, né? Todo mundo é assim, eu acho. Então, o melhor é não comprar, não comer, né? Essa semana mesmo eu fui no mercado. Natal, né, gente? Natal é muita coisa deliciosa. Ai, tinha panetone, gente, de vários tipos. E eu disse, não vou comprar, porque se eu comprar, praticamente aqui só eu como. Então, pra quê? Eu vou ficar quantos meses pra comer isso? Eu vou congelar, mas vou ficar quantos meses? Então, o ideal é realmente não ter em casa. Né? Não tenha, que vai ser mais fácil pra você alcançar realmente os objetivos que você tem, né? Então, como vocês viram, a alimentação, ela tem um fator primordial
na nossa saúde mental. Se você tiver interesse em melhorar sintomas de ansiedade, se você é uma pessoa muito estressada, muito impaciente, se você quer fazer uma modulação intestinal para justamente melhorar essa conexão intestino-cérebro, para melhorar o seu humor, para ficar mais zen, um Mente Nutrida, eu já deixei uma lista de um e-mail, né, que você coloca lá seu e-mail para a lista de espera, porque em breve eu vou abrir inscrições, então você já vai ficar sabendo, né, antes mesmo de eu falar aqui, de eu fazer live, de eu fazer tudo, você já vai ficar sabendo, já pode garantir a sua vaga lá, tá, gente? Então é muito bom, são muitas aulas, são mais de 20 aulas que eu explico tudo, desde a questão de mentalidade até a alteração de alimentação. Você vai fazendo as mudanças de alimentação gradativamente até fazer uma modulação intestinal, porque é algo mais exclusivo, mas eu deixo tudo lá explicado. Os alimentos, tem lista de compras, tem... depois eu falo da questão do prato, como você tem que dividir seu prato para fazer a modulação, como você vai depois disso comer para ter refeições anti-ansiedade, né, que é para você comer melhor ali. Então já tem um teste que eu ensino lá, o teste que mostra como você vai dividir seu prato, quanto você precisa de proteína, quanto você precisa de carboidrato e de gordura, tá? Tem um teste que a pessoa faz de acordo com a digestão dela. E aí a pessoa come de acordo com suas necessidades, tá? Porque cada um tem uma necessidade. E isso eu ensino lá, tá bom? Eu ensino lá, explico tudo, tá muito bem explicado, a pessoa vai ter acesso humano. E aí é muito legal, tá, gente? É porque eu fiz não, mas tá muito bom mesmo, muito bom. Deixa eu voltar aqui pra responder aqui. Miojo feito na China vicia. Eu já ouvi dizer que eles acrescentam aditivos, causam vício. A China é o câncer. Não, ok. É o seguinte, o miojo, ele é um produto alimentício, né? Ele não é alimento. Então, quando você come o miojo, ele demora muito para ser digerido no intestino, demora muito mesmo, gente. Eu devia ter que salvar um vídeo para mostrar para vocês que o miojo, ele fica lá, o intestino fica empurrando para sair, né? Para fazer o movimento peristáltico que empurra o alimento. Então o miojo, ele fica preso ali um tempão e o intestino tentando digerir aquilo ali, tá? Então não é recomendado, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, mas o pior ainda é o molho, aquele pozinho dele, tá? Aquele pozinho que tem ali é extremamente cancerígeno, tá? Ele realmente é muito cancerígeno. Então, eu não recomendo. É melhor fazer macarrão normal, faz macarrão, tá bom? Coloca um molho de tomate do que o próprio miojo. Estou com dificuldade de abrir mão do arroz, que mesmo sendo integral, transforma em açúcar. É verdade, gente. O arroz, ele tem alto índice glicêmico, tá? Então, ele vai se transformar em açúcar mais rápido do que o feijão, por exemplo, tá? O feijão ainda tem mais fibras, o arroz não. O arroz integral, ele tem também fibra, mas causa o pico de glicose. Isso depende muito do seu objetivo, tá? Então, se você tem o objetivo de emagrecer, você pode substituir arroz por qualquer outro legume. Você não precisa comer o arroz, tá? Embora você goste muito, você vai se adaptando a não comer o arroz, tá? Outra coisa também é que você pode incluir o arroz, mas o acompanhamento, o que é que acompanha aquele prato ali de arroz? Como você começou a sua refeição? Foi com o quê? Tá? Então, assim, isso depende muito, tá, gente? Depende muito do objetivo da pessoa. E como está a questão de níveis de glicose dela, inflamação. Aí ela também falou: minha vida mudou muito para melhor quando parei de tomar leite animal. Muitas pessoas têm intolerância à lactose, não apenas a lactose, mas a caseína, que é uma proteína presente no leite. Então, muitas pessoas se beneficiam, tá, de retirar o leite animal. Contudo, o leite animal, se você não tem nenhuma intolerância, se você não se sente mal com ele, eu não recomendo tirar, porque ele é uma excelente fonte de proteína. Tá? Ele é uma excelente fonte de proteína. E o ideal é o integral, gente. Não é nem o leite desnatado, tá? É o integral. Se você não
tem problema com digestão de lactose, tome o integral, tá? Você não precisa cortar o leite, isso é muito individual, tá bom? Se você se beneficiou, ótimo, tá? Ótimo. Então, a alimentação é isso, é individualizada, tem que pensar em todo o contexto, tem que pensar nos seus objetivos, né? E se você tem tem ansiedade, sintomas de ansiedade, depressão, tem que ser se cuidar como um todo, né? Como eu sempre falo e até explico lá. A gente vê tantos problemas hoje porque as pessoas acham que uma pílula vai resolver, né? Infelizmente, não é assim. Eu queria que fosse assim, tomasse uma pílula, tá tudo resolvido, né? Mas o que acontece? A gente não foi feito desse jeito, né? Deus não desenhou a gente desse jeito. Ele fez a gente como um todo. A gente é corpo, mente e espírito. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, não alimenta bem o nosso corpo, né? Isso atrapalha a nossa mente. E aí, se a gente não cuida da nossa mente, as coisas que a gente assiste, o que a gente lê, né? O que a gente vê, vai impactar a nossa saúde mental também. E as questões espirituais que eu trago são as questões de emoções, de amor próximo, de gratidão, né? Eu falo muito sobre gratidão, de você fazer exercícios de gratidão, fazer uma lista de coisas que você é grato, e isso você vai te ajudando a observar mais. Aí também eu falo da questão do mindfulness, de viver o presente, eu ensino até lá exercícios, tá? Eu faço exercícios lá de mindfulness, para você começar a observar ao seu redor e viver o momento, que mindfulness é isso, você vive o momento, você está ali presente. Então, eu estou aqui fazendo a live com vocês e eu estou presente, estou 100% aqui, eu não estou preocupada com o almoço que eu vou fazer, né, ainda, eu não estou preocupada com outras coisas, eu estou aqui presente, focada na live. Então, a gente tem um costume, né, a gente tem tanta coisa ao nosso redor, que o que é que a gente faz? A gente coloca um vídeo para ouvir, né, e aí vai fazendo outras coisas. Claro que isso ajuda muito a gente poder a aproveitar o tempo, né? Quando isso é possível, ótimo. Mas às vezes a gente não consegue viver o presente. A gente tá numa mesa com os amigos, com familiares e não tá ali presente, tá no celular, tá sempre preocupado em alguma coisa. E isso ajuda muito a gente a reduzir a ansiedade, tá? O mindfulness, estar presente nesses exercícios que eu ensino lá, ajuda muito você a reduzir essa ansiedade, né? Porque a gente tá sendo bombardeado o tempo todo, né? O tempo todo é o dedinho, ó. É tudo muito rápido, muito prático. Isso atrapalha muito a gente, tá? As redes sociais, se a gente não souber usar, elas realmente reduzem muito a nossa capacidade de ver a realidade, de viver, né? Porque a gente acaba se comparando com a vida dos outros, achando que a vida do outro é melhor e aí a gente fica querendo aquilo ali. Então, é muito importante a gente entender que as redes sociais, elas podem sim prejudicar a nossa saúde mental também. Aí vem a questão da mente, da percepção, do julgamento, da ingratidão. Vocês entendem que uma coisa vai gerando a outra? Então, é muito importante, tá, gente? É muito importante mesmo você se ver como um todo, né? Num tratamento para ansiedade, você tem que se ver como um todo. Tem que cuidar como um todo. Bom exercício físico também ajuda demais. E aí, a gente tem que se enxergar assim, né? Se cuidando como um todo para melhorar a nossa saúde como um todo. Ok? Queria agradecer quem esteve aqui, do início ao fim, as perguntas, os comentários. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá? No comentário do vídeo. E aí a gente vai conversando, tá, gente? Quem chegou agora, por favor, assiste a live do início, eu já tô no final. Tá muito boa, muito bem explicativa, tá? Também falei do como a inflamação atrapalha nosso cérebro, nosso intestino. Vai ajudar muito. Tá, gente? Fiquem com Deus. Até amanhã. Espero que amanhã esteja aqui novamente. Tchauzinho.